Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 1º de novembro de 2025, sábado, dia de Todos os Santos, na 30ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando, com o lenço no pescoço e meus óculos. E também no rito nós temos uma missa própria, com prefácio próprio e ofício da solenidade. A primeira leitura é a leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos do 2º ao 4º e do 9º ao 14. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam o Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 23 na Bíblia Vulgata e 24 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, AB, 5º ao 6º, refrão, versículo 6º. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Repetamos: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Repetamos: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Agora vamos à segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 1º ao 3º. Caríssimos, vede
Que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12a. Inicialmente vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais, a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. E descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o belo chamado do Senhor nos deixa esperançosos. Deus nos deu o dom da vida para que vivêssemos na liberdade do seu amor e alcançássemos a santidade. Somos peregrinos. Mas não podemos perder o sentimento e a coragem de sermos bem-aventurados. Bem-aventurados, sinônimo, felizes. Você sabia que o sinônimo de bem-aventurados é felizes? Santos são aqueles que percorrem o caminho das bem-aventuranças, pois acolhem o Cristo, a verdade do reino, e estão atentos aos sinais dos tempos, que o reino de Cristo se implante definitivamente entre nós. Olha, Todos os Santos é a solenidade de hoje, deste vídeo. 1º de novembro de 2025, sábado, dia de Todos os Santos. De acordo com o site rs21.com.br, os inumeráveis heróis anônimos, na sua maioria esquecidos pelos demais homens e pela história, que ao longo dos tempos foram passando desta vida para a eternidade, em estado de graça e pelos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, foram sendo admitidos no paraíso. Todos esses, embora esquecidos na terra, são santos e são honrados pela igreja neste dia. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esta visão, narrada por São João Evangelista no Apocalipse, fala dos santos aos quais é dedicado o dia de hoje. A Igreja de Cristo possui muitos santos canonizados e a quantidade de dias do calendário não permite que eles sejam homenageados com exclusividade. Além desses, a Igreja tem também
muitos outros santos sem nome que viveram no mundo silenciosamente na nulidade, carregando com dignidade a sua cruz, sem nunca ter duvidado dos ensinamentos de Jesus. Enfim, santos são todos os que foram canonizados pela Igreja ao longo dos séculos e também os que não foram, e nem sequer a Igreja conhece o nome, e que nos precederam em vida na terra, perseverando na fé em Cristo. Portanto, são mesmo multidões e multidões. Ele ama todos do mesmo modo. O que vale é o nosso testemunho de fidelidade e amor na fé em seu Filho, o Cristo, e que somente Deus conhece. Como mesmo entre os canonizados, muitos santos não têm um dia exclusivo para sua homenagem, a Igreja reverencia a lembrança de todos, até os sem nome, numa mesma data. A celebração começou no século III, na Igreja do Oriente, e ocorria no dia 13 de maio. A festa de Todos os Santos ocorreu pela primeira vez em Roma, no dia 13 de maio de 69, quando o Papa Bonifácio IV transformou o panteão, templo dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo, em uma igreja em honra à Virgem Maria e todos os santos. A mudança do dia começou com o abade inglês Alcuino de York, professor de Carlos Magno, perto do ano 800. Os pagãos celtas entendiam o dia 1º de novembro como um dia de comemoração que anunciava o início do inverno. Quando eles se convertiam, queriam continuar com a tradição da festa. Assim, a veneração de Todos os Santos, lembrando os cristãos que morreram em estado de graça, foi instituída no dia 1º de novembro. O Papa Gregório IV, em 835, fixou e estendeu para toda a Igreja a comemoração em 1º de novembro. Oficialmente, a mudança do dia da festa de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro só foi decretada em 1475 pelo Papa Sixto IV, mas o importante é que a solenidade de Todos os Santos enche de sentido a homenagem de todos os finados que ocorre no dia 2 de novembro, dia seguinte. Santo do dia 1º de novembro, São Nuno Álvares Pereira, Nuno de Santa Maria, foi um religioso, morreu em 1431, condestável do Reino de Portugal, vencedor de muitas batalhas. No fim da vida distribuiu as riquezas que possuía, abandonou o mundo e ingressou na Ordem Carmelita. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. Filho do cavaleiro dos Hospitalários Álvaro Gonçalves Pereira, recebeu a educação cavalheiresca típica dos filhos das famílias nobres de seu tempo. Aos 13 anos, tornou-se pajem da rainha Dona Leonor, tendo sido bem recebido na corte e acabando por ser, pouco depois, cavaleiro. Em 1376, aos 16 anos, casou-se, por vontade de seu pai, com a jovem e rica viúva Dona Leonor de Alvim. De sua união nasceram 3 filhos, 2 homens que morreram em tenra idade e uma menina, Beatriz, a qual mais tarde viria a casar-se com o filho do rei Dom João I, Dom Afonso, primeiro duque de Bragança. Em 1383, diante da crise causada pela morte do rei Dom Fernando, sem ter deixado filhos varões, seu irmão Dom João, mestre de Avis, viu-se envolvido na luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela, por ter se casado com a filha do falecido rei. Tomando o partido de Dom João, o qual o nomeou condestável, isto é, comandante supremo do exército, Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória, até ser consagrado na Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, a qual acabou por determinar a resolução do conflito. Os dotes militares de São Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria eram os alicerces de sua vida interior.
O estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do crucificado, de Maria e dos cavaleiros de São Tiago e São Jorge. Construiu ainda às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a Igreja de Santa Maria da Vitória. Após a morte de sua esposa no ano 1387, Nuno recusou um novo casamento, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu a maior parte dos seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acabou por se desfazer totalmente dos demais em 1423, quando decidiu entrar no convento carmelita por ele fundado, tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. São Nuno dedicou-se totalmente aos serviços do Senhor e de Maria. Impelido pelo amor, abandonou as armas e o poder para revestir-se da armadura do Espírito, recomendada pela regra do Carmo. Essa era a opção por uma mudança radical de vida em que selava o percurso da fé autêntica que sempre o tinha norteado. O condestável do rei de Portugal, comandante supremo do exército e seu guia vitorioso, fundador e benfeitor da comunidade carmelita, ao ingressar no convento abriu mão de todos os privilégios para assumir a condição mais humilde, a de frade donato, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor de Maria, sua padroeira que sempre venerou, e dos pobres, nos quais reconheceu o rosto de Jesus. São Nuno de Santa Maria morreu aos 71 anos de idade. Era domingo de Páscoa, dia 1º de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser aclamado como santo pelo povo, que desde então começou a chamá-lo de Santo Condestável. Nuno Álvares Pereira foi beatificado em 23 de janeiro de 1918 pelo Papa Bento XV, através do decreto Clementíssimo Deus, e foi consagrado beato no dia 6 de novembro. O Santo Padre Papa Bento XVI, durante o consistório de 21 de fevereiro de 2009, determinou que o beato Nuno fosse inscrito no álbum dos santos no dia 26 de abril de 2009. Santos do dia 1º de novembro: São Jerônimo Hermosvila e Valentim Berrio Shoa, bispos, e Pedro Almator Ribeira, presbítero, todos mártires, morreram em 1861. Foram missionários dominicanos espanhóis decapitados em Haiduong, Vietnã. Bem-aventurado do dia 1º de novembro, beato Rainério de Arezzo, religioso, morreu em 1304. Foi um franciscano do convento de Arezzo, na Itália. Bem-aventurados do dia 1º de novembro são os beatos Pedro Paulo Navarro, sacerdote, Dionísio Fujishima e Pedro Onizuka Sandayu, religiosos jesuítas, e Clemente Kuenmon, catequista. Morreram em 1622, foram queimados vivos em Shimabara, no Japão, por ódio que aqueles inimigos tinham à fé cristã. Bem-aventurado do dia 1º de novembro, beato Ruperto Maier, presbítero, morreu em 1945. Foi um sacerdote jesuíta encarcerado no campo de concentração da Alemanha. Morreu em Munique, pouco tempo depois de ser liberado. Bem-aventurado do dia 1º de novembro é o beato Teodoro Jorge Homza, bispo e mártir. Morreu em 1947. Por ter conservado a fidelidade à igreja, foi vítima de um atentado em Mukasevo, na Ucrânia, e posteriormente envenenado num hospital. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate, pois é Deus que está falando com você.